O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Gente, quem aqui não ouviu, no momento em que começou a frequentar algum centro espiritualista, a seguinte afirmação: você é médium, você precisa trabalhar. Você é médium e é por isso que essas mazelas estão acontecendo na sua vida. Afirmações extremamente importantes e, ao mesmo tempo, afirmações muito perigosas. Porque nós precisamos diferenciar o fato de você ter a sensibilidade mediúnica e você efetivamente estar preparado para essa grande obra e essa grande missão que é exercer a mediunidade. E aí nós precisamos nos questionar o seguinte: em quanto tempo um médium está pronto para trabalhar? Quem que decide isso? O guia? O dirigente? O próprio médium? Perguntas importantes. O que nós observamos hoje, com recorrência, é que muitos médiums começam o seu desenvolvimento e em poucos meses já querem acolher a consulentes, dar em consultas, receber guias, abrir terreiros. Isso é muito comum. Essa pressa desmedida, ela é um sinônimo de vaidade do médium e um sinônimo de ansiedade daqueles que conduzem os trabalhos sérios dentro de um terreiro. Isso é uma missão não cumprida. O desenvolvimento mediúnico, ele não pode ser feito com pressa. Apressar esse desenvolvimento mediúnico é tentar ter um domínio sobre aquilo que transcende a matéria com o seu ego, com a sua verdade, com o seu conhecimento. E o desenvolvimento mediúnico, ele se dá por uma união entre médium, entidades, trabalhando sobre uma verdade universal, trabalhando sobre uma energia importante. E é o que eu falei agora há pouco, muitos confundem a sensibilidade com o fato de se estar preparado. Sentir não é o mesmo que sustentar. Anotem essa frase. Sentir não é o mesmo que sustentar. Eu posso sentir a entidade. A partir do momento que essa entidade se aproxima e ela estabelece uma parceria comigo, eu, enquanto médium, eu preciso dar sustentação à verdade, à sabedoria, à vibração dessa entidade. E não a minha sensibilidade. Não aquilo que eu creio como sendo um fato verdadeiro. A maturidade, o desenvolvimento mediúnico, ele vem de maturidade. Ele vem de uma relação íntima, de uma proximidade, de uma conexão emocional. Ela vem de autocontrole, ela vem de discernimento, ela vem de equilíbrio energético. E isso só se consegue se desenvolvendo. Se esse desenvolvimento não acontece, nós vamos ter médiuns que se desgastam, médiuns que adoecem, ou se confundem por pular etapas. Nós precisamos medir uma coisa fundamental. Vocês já pararam para pensar na magnitude de saber e na magnitude de energia que as almas repassam ao médium no momento de conexão?
Se você parar para pensar nisso, você vai se permitir reconhecer que essa magnitude ela gera um choque entre a sua realidade material, entre a sua experiência de vida, entre o seu desenvolvimento enquanto pessoa, com esse arcabouço magnífico, consolidado, de almas que atuam no trabalho espiritual por décadas. E isso não acontece, esse encontro, ele não se dá de maneira mágica. Lembrando a vocês o seguinte, não existe médium miojo. Coloca, em 5 minutos está pronto, sentado, fumando o seu cachimbo e atendendo. Essa conexão ela precisa ser construída. E se existe essa magnitude energética e de sabedoria por parte das almas que se conectam conosco, existe por parte dos médiuns toda uma estruturação, um aparato psicológico, comportamental que rege o dia a dia do médium. Então nós precisamos pensar que nós podemos ter falsas sensações de poder e de pertencimento que a mediunidade desperta. Nós podemos crer que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo. Mas nós podemos ouvir e ver aquilo que nós queremos pela nossa construção de identidade. A mediunidade, ela toca estruturas extremamente profundas, porque nós temos uma história reencarnatória. Nós temos um processo de desenvolvimento. E quando essa conexão ela nos toca, nós vamos potencializar a nossa autoestima, nós vamos potencializar as nossas carências, nós vamos buscar aquela necessidade de buscar significado para as coisas. Sem o devido preparo, sem o processo concreto de desenvolvimento, a facilidade de você, enquanto médium, projetar os seus desejos, os seus traumas, as suas necessidades, e cair naquilo que eu abordei num vídeo anterior, que é a da fascinação, isso é muito fácil. O desenvolvimento mediúnico, ele é pautado por autoconhecimento e por equilíbrio interno. O desenvolvimento mediúnico vem da busca de uma construção de coerência entre o que você aprende dentro de uma verdade universal, dentro do que você pratica dentro desse terreiro, dentro da sua obra mediúnica, com aquilo que você faz e você executa no seu dia a dia. Se você não se conhece, você não canaliza. Você mistura tudo. Você faz uma projeção gigante, absurda, daquilo que é você. E isso não pode acontecer porque nós temos pessoas que necessitam do amparo da espiritualidade. Assim como a espiritualidade necessita de você para ela poder fazer o trabalho dela. E o que determina o fato do médium estar pronto? O guia, ele não vai decidir sozinho. Ele trabalha em conjunto. Decidir sozinho é um ato de egoísmo. Isso não participa da vida de ninguém. Essa decisão, ela vai envolver o seu campo moral. Ela vai envolver o seu campo energético. O dirigente, no caso, o pai de santo, a mãe de santo, observam, orientam, com base em vibrações, maturidade, conduta. Mas, fundamentalmente, o médium ele precisa reconhecer o seu próprio estado emocional. Como que ele se conduz no dia a dia. E a prontidão verdadeira ocorre quando há uma coerência absoluta, uma orquestração total entre a sua conduta, a vibração e a humildade. E quando eu não atravesso e não passo por esse processo? Quando eu não me coloco à disposição de me desenvolver?
Desenvolver não tem tempo. Nós temos médiuns que necessitam de uma quantidade maior de tempo, outros uma quantidade menor de tempo. E quando esse processo ele não acontece, quais são as consequências? Você, enquanto médium, vai ter uma exaustão energética muito grande, vai existir uma falta de firmeza nessas incorporações. Você vai falar muito mais do que a sua entidade, você vai mistificar. Vai ter uma confusão muito grande entre você e a entidade. A sintonia não vai acontecer de maneira adequada. E, consequentemente, você vai fazer uma abertura vibratória muito perigosa e muito danosa. A pressa de servir sem preparo faz o médium se afastar do propósito que o trouxe ao terreiro. E aí nós precisamos mudar mais um conceito. A grande tarefa de um terreiro, a grande missão de auxílio ao outro, ela não é alicerçada de forma sólida, única e exclusivamente através de uma incorporação. Doar energia, servir a entidade, estar à disposição do bem, é uma grande forma mediúnica. E é por isso que você não precisa ter pressa. O verdadeiro tempo dessa mediunidade, porque o médium tem um ciclo. Assim como acontece na escola. Atravessamos séries diferentes para nos formar. E esse desenvolvimento ele não é cronológico. Não existe uma data específica. Esse desenvolvimento ele é vibracional. Ele é moral. Porque a sua responsabilidade enquanto médium ela é muito grande. Pessoas precisam de você. Você já parou para pensar nisso? Não é o tempo que define a evolução, mas o tempo de silêncio que o médium dedica a si mesmo, para se reconstruir, para se erguer. Se você quer realmente se desenvolver e quer ter uma conexão de fato, estude, porque a sua entidade não vai dar para você aquilo que você não busca. Observe, porque a observação vai te dar aprendizado e maturidade. Se coloque à disposição de aprender. Seja coerente na sua prática do dia a dia. E não seja um homem ou uma mulher. Lembrem-se, o exercício da mediunidade dos nossos atendimentos não é um lazer, não é um hobby, não é um divertimento. É uma tarefa extremamente importante porque nós acolhemos pessoas de extrema necessidade, passando por situações físicas e emocionais muito graves. Nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela precisa ser executada literalmente de acordo com o conceito da palavra responsabilidade. Não com aquilo que você quer ou com aquilo que a sua vaidade busca. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.